pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre combustão. É um conteúdo super importante, entra dentro da química e da física e dentro da ciência da natureza, tá bom? Geralmente a gente estuda isso dessa forma com qual eu vou falar no ensino fundamental. Mas antes de começar, vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade e compartilhe os nossos vídeos, se possível, para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais vídeos e ajudando vocês, tá bom? Se tiver comentários também, fica à vontade, tá? Pode deixar lá que serão bem-vindos. E lembrando também que lá no final da nossa aula tem o nosso mapa para você memorizar um pouquinho mais o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá, começando a falar de combustão. Quando a gente fala de combustão, precisa ser definido o que é combustão. Então eu vou começar fazendo isso, para você lembrar que combustão é a queima de combustível. Então toda vez que eu tenho a queima de combustível, nós chamamos de combustão, tá? Como funciona essa combustão? Bom, então nós temos aqui dentro da nossa composição da combustão, a combustão então ela é formada por três coisas. Um comburente, que é o gás oxigênio, tá? Um combustível, que pode ser vários, que a gente já vai falar sobre isso, e uma fonte de calor. Tá? Então, esses três pontos são necessários para ter uma combustão. E por falar em combustível, nós temos aí três tipos de combustível. Combustível gasoso, que eu coloquei aqui o GLP como exemplo, que é o gás de cozinha. Nós temos o combustível líquido, que é um dos mais comuns, né? Então, a gasolina, álcool, querosene, qualquer coisa que a gente chama de inflamável, tá? E nós temos também os combustíveis que são chamados de sólido, papel, madeira, carvão, também coisas que se a gente colocar fogo, isso vai pegar, tá bom? Um plástico também é um combustível sólido, né? Tem alguns que pegam com mais facilidade e outros com menos facilidade, mas pegando fogo significa que está entrando em combustão, então, portanto, é um combustível, certo? Esse combustível, para os estudiosos, se diz que ele é formado através de um triângulo de fogo. Esse triângulo de fogo é exatamente aquilo que a gente falou, que para ter uma combustão, eu preciso do comburente, que é o oxigênio, eu preciso da fonte de calor, que seria chamado de fonte de ignição, e eu preciso do material, que é chamado de combustível. Esses três pontos aqui vão iniciar, então, uma combustão. Se eu não tiver algum desses três, então a combustão ela cessa, tá? Então a gente pode dizer que o triângulo de fogo, ou seja, que a combustão ela só funciona com esse triângulo de fogo, que seria o combustível, o comburente e a fonte de calor. Sendo assim, a gente tem alguns tipos de combustão. Na verdade, temos dois tipos de combustão. Uma combustão que a gente chama de combustão completa e uma combustão que a gente chama de incompleta, tá? Essa combustão, ela vai depender do quê? Ela vai depender do tanto que esse combustível ele é consumido, tá? Então a gente pode chamar de combustão completa aquela combustão aonde a chama ela é azul, tá? Então, como está aparecendo aqui na imagem, que é no caso o gás de cozinha é um exemplo, né, desse tipo de combustão. Esse tipo de combustão ele vai consumir totalmente o comburente, ou seja, vai acabar o comburente para cessar a combustão. E isso vai gerar, então, o gás carbônico e a água, né? Então, é uma combustão que a gente chama de uma combustão mais suave, porque você tem como interromper o comburente e aí acaba a combustão. Já é diferente a combustão incompleta. A combustão incompleta, a chama dela é amarela, tá? E ela vai consumir apenas uma parte do comburente. Vai gerar gás carbônico, vai gerar água e vai gerar também fuligem.
essa combustão é a combustão mais perigosa que a gente tem, tá? Por quê? Porque gera fuligem e essa fuligem ela é muito prejudicial para o ser humano, para os organismos vivos, e a quantidade de CO2 e também de monóxido de carbono, que é o CO, que se é lançada e se é fabricada nessa combustão, acaba poluindo também o meio ambiente. Então é uma combustão mais complexa, tá? Bom, sendo assim, a gente lembrou um pouquinho sobre o que é combustão. E aí, agora eu vou colocar para vocês o mapa, que tem todo o conteúdo que a gente abordou aqui, para você memorizar um pouquinho melhor esse conteúdo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Então, até a próxima!